O importante nessa aula, gente boa, é a gente reforçar tudo que a gente viu e apresentou para vocês em relação à constante de equilíbrio Kc. Então a gente vai reforçar alguns pontos e vai mostrar outros fundamentais para a gente começar a raciocinar, tá? E ver qual é a sequência mais lógica para a gente poder calcular a constante de equilíbrio Kc. Então a primeira coisa que vale lembrar, tá, é que não devem ser representados componentes no estado sólido nem líquidos puros. E por que eu falo isso? Porque a concentração de uma substância no estado sólido, ela é constante, assim como líquidos puros, como a água. E assim, já estão, eu já estou aproveitando a parte de baixo, incluídas no próprio valor de Kc. A água, a mesma coisa. E como é que a gente vai saber isso? Lembra da equação química? Está vendo isso aqui, a especificação do estado gasoso? Está vendo aqui gasoso também, gasoso também? Então eu coloco para vocês, só podem participar, ou só participam da expressão de Kc, substâncias no estado gasoso e em solução aquosa. Então qualquer substância que estiver especificado estado gasoso ou entre parênteses vier aqui de aquoso, eu obrigatoriamente vou ter que colocar aqui para calcular o Kc através da concentração molar de cada substância delas. Então, cuidado, se vier S aqui entre parênteses sólido, esse carinha não vai participar. Só os que estiverem no estado gasoso e em solução aquosa. Tranquilo? Segunda coisa importante é que quando a gente, através de uma equação química, vai calcular o valor de Kc, você tem duas possibilidades de enunciado. A primeira delas é o enunciado me dá a concentração molar, ou seja, em mol por litro, no equilíbrio, cuidado com isso, sublinhe isso aí, atenção, Kc é a constante de equilíbrio. Então, as concentrações aqui na expressão de Kc têm que estar no equilíbrio. Fora dele, eu não posso calcular Kc. Não existe Kc. Então, se a concentração molar de cada participante for dada no equilíbrio, basta pegar e substituir os valores dentro dos colchetes. Lembrando que se eu tenho 2 de SO2, é a concentração molar de SO2 ao quadrado. A quantidade de mol vira expoente da concentração. Se eu tenho a reação de 2 mols de SO2 com 1 mol de oxigênio gasoso, a concentração de oxigênio gasoso é elevado a 1, porque só tem 1 mol. No produto, SO3, 2 mols também foram formados, eu tenho a concentração de SO3 elevada ao quadrado. O número de mols vira expoente para a concentração. Tranquilo? Se eu tiver 3 elevado ao cubo, se eu tiver 4 elevado à quarta, e assim por diante. E só para lembrar, é produto, concentração do produto, sobre concentração dos reagentes. Está vendo? Só para lembrar a página anterior. Então, o que interessa a partir dessa expressão? Quando o cara me dá, como eu acabei de dizer, a concentração molar de cada participante no equilíbrio, eu substituo direto e calculo matematicamente. Show, acabou, tchau. Porém, quando o enunciado é mais cascudo, é mais cabeludo, o cara me dá o número de mols de cada participante, tanto dos reagentes quanto do produto. E aí, como é que a gente vai conseguir analisar isso tranquilamente, seguindo esse passo a passo que eu dei aqui? Primeiro, quantidade envolvida, proporção dos participantes. Isso é fundamental para a sua análise. Claro que aqui o tempo está ao nosso favor. A nosso favor, né?
Numa prova, você já tem que estar com tudo isso preparado. Por isso que a gente vem com exercício de fixação, depois exercício de faculdades estaduais, universidades estaduais e federais, depois exercício do Enem, tudo em relação à constante de equilíbrio. Então, primeiro passo, proporção dos participantes. Está vendo aqui? 2 mols. Aqui é 1 mol. Então, eu usei 2 mols de óxido sulfuroso, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de óxido ou anidrido sulfúrico. Então, repara que a quantidade de anidrido ou óxido sulfuroso é a mesma de anidrido ou óxido sulfúrico. Porém, a quantidade de oxigênio é a metade da quantidade de SO3. Então, eu tenho 2 para 1 para 2. Essa é a proporção. Isso tem que ficar claro. Segunda parte, quantidade do início da reação. Lembre-se das aulas passadas que quando no início da reação, a concentração dos reagentes é máxima. Porque o produto é nulo, é zero a concentração, porque ele ainda não foi formado. Então, se eu tiver, vou colocar chutando, tá? 10 mols de SO2 e 10 mols de O2, aqui é zero, porque ainda não foi formado. Aí, terceiro, quantidade que reagiu de reagente e que foi formado do produto. Então, vamos supor que o cara só me dá a quantidade, ó, tá? Cuidado, hein? Aqui, ó, quantidade que reagiu e que foi formado. Vamos supor que o enunciado me dê aqui no início da reação, não no equilíbrio, no início da reação, eu parti de 10 mols de cada reagente. Porém, no equilíbrio, foram formados 5 mols de SO3. Agora, olha que legal. Quanto reagiu dos 10 mols que eu tinha de SO2? Aí eu volto lá na primeira proporção dos participantes. Lembra que é 2 para 2? São iguais? Então, se eu tenho formação de 5 mols aqui, é porque aqui só reagiu 5 mols. Porque a proporção é a mesma. Já, lembra que o enunciado só me deu a formação no equilíbrio de SO3, 5 mols. Como aqui eu tenho a mesma proporção, deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? Como aqui eu tenho a mesma proporção, então só reagiu 5 mols. Já de oxigênio, eu estou tirando baseado no equilíbrio a formação de SO3. Se foram formados 5 mols de SO3, não são 2? Aqui não é metade, não é um só? Então aqui só reagiu 2,5 em relação a esse. Então 5 em relação a 5, porque tem a mesma proporção. E 2,5 em relação a 5, porque aqui é a metade do que eu tenho aqui. Viu que legal como é importante a proporção dos participantes? E aí, quantidade presente no equilíbrio. Aqui eu já sei que é 5. Aqui eu tinha 10. Se 5 reagiram, sobraram quanto? 5. O que sobra que interessa. O que reagiu sumiu. Aqui eu tinha 10, lembra do início? Se não lembrar, volta a gravação. Se só reagiu 2,5, lembra que foi formado 5 e aqui é a metade? Então sobrou 7,5. Então aqui sobra 5, aqui sobra 7,5 e aqui já deu no enunciado que formou 5. Então, esses números de mols do número 4, 5, 7,5 e 5, dividido pelo volume do recipiente que é dado no enunciado. Por exemplo, vamos supor que seja 1 litro. Então, é molaridade, concentração molar, número de mols, 5 dividido por 1. 7,5 dividido por 1. 5 dividido por 1. E aí você substitui aqui, gente boa. Já está calculado, ó, a concentração dos participantes no equilíbrio. Para calcular, pega o número de mols e divide pelo volume que vai ser dado para você no enunciado. Então, isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém, é a matéria mais braba que tem. É a que tem o maior índice de erros dentro de provas de vestibular. A não ser que o cara me dê direto no enunciado
a quantidade, a concentração molar de cada participante no equilíbrio. Aí substitui direto. Então, cuidado com isso é fundamental. Por isso que eu reservei uma página só para a gente bater nesta tecla, para nunca mais esquecer. Então, a primeira coisa, olhei para a reação, se não estiver equilibrada, você equilibra, e vê a proporção de cada participante. 2, 1, 2. Segundo, quantidade no início da reação. Ele vai dar número de mols, se ele não te der a concentração molar no equilíbrio. Aí você vai ver, tá? Aqui é 10 no início, aqui é 0. Quantidade que reagiu, coisa e tal, ele não vai dar. Porém, ele vai dizer que aqui formou 5. Como a proporção é a mesma, aqui também reagiu 5. Aqui reage e aqui forma. Aqui é consumido, aqui é produzido. Então, aqui 5, formou 5, reagiu 5. Formou 5, como é metade, 2 para 1, reagiu 2,5. Como era 10, ficou 5. Como era 10, ficou 7, 10 menos 2,5. E aqui continua 5. Ele vai me dar o volume. Aqui é presente, né? 5, 7,5 e 5. Presente no equilíbrio. E para calcular a concentração, pega o volume que foi dado no enunciado, 1 litro, 2 litros, 5 litros, 10 litros. Pega esta quantidade que sobrou, aqui sobra 5, aqui sobra 7,5 e aqui já forma 5, já é no equilíbrio, e divide pelo volume. Calculada a concentração molar, substitui dentro do colchete. Acabou, gente boa. Acabou. Isso é molinho, molinho, molinho. Valeu? Próxima aula a gente continua. Grande abraço.